Aleluia. Nós vivemos hoje, igreja, numa sociedade muito ferida, machucada. Os nossos relacionamentos familiares, no trabalho, na igreja, né? Muitos estão feridos hoje. E o Senhor, Ele nos ensina algo muito importante na palavra dEle. E eu queria já ler com os irmãos. Fiz algumas anotações que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa palavra. E eu queria ler em Mateus 18. Capítulo 18, versículo 21 e 22. Glória a Deus. 18, Mateus 18, 21 e 22. Eu vou ler com vocês. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo pedir perdão a meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Disse Pedro. E o Senhor respondeu: Não, respondeu Jesus. Você deve perdoar 7 vezes, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Também queria ler com vocês em Lucas 17, versículo do 3 ao 5. Lucas 17, 3 ao 5. Aleluia. A palavra do Senhor diz a nós: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Gostaria de ler também em Colossenses 3, 12 e 13. Louvado seja Deus nesta manhã. Glória a Deus. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros. Amém? Glória a Deus. E nós lemos essas passagens a qual o Senhor deixou para nós. E o que é o perdão? O perdão é você lembrar sem sentir dor. Nós vamos saber quando verdadeiramente nós perdoamos, quando nós lembrarmos, porque nós muito ouvimos falar, perdoar não é ter amnésia, não é esquecer. Isso é uma verdade. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é você lembrar sem sentir dor. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. Como nós lemos, nós devemos perdoar. O Senhor não diz para nós perdoar se alguma coisa, não é uma condição. Perdoar para o cristão é uma obrigação. Nós conhecemos o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, e ela diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. A palavra do Senhor diz que para as nossas orações chegar aos céus, nós precisamos liberar o perdão.
E às vezes, igreja, exercer o perdão não é fácil. Não é fácil. Só que, como eu já disse nesta manhã, não é uma condição para nós que somos cristãos. É uma obrigação. Nós precisamos aprender a perdoar verdadeiramente aquele que nos feriu. Aquele que, muitas das vezes, falou algo para nós que machucou o nosso coração. Igreja, nenhum de nós vamos passar pela nossa vida sem ferir alguém, sem machucar alguém, porque nós somos pecadores. Só que muitas das vezes, quando as coisas acontecem conosco, aí nós queremos, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. E aí nós falamos assim, não, eu não vou perdoar não, comigo não. Ou nós dizemos assim, é a primeira e última vez. Se fazer de novo, para mim não tem perdão. Então eu tenho uma notícia para te dar. Não é assim que o Senhor Jesus nos ensina. Não é desta maneira. E isso é fácil? Não, não é, como eu já disse nesta noite, nesta manhã. Mas o Senhor também, Ele não disse que seria fácil. Jesus, quando Ele sentou naquela mesa, na última ceia, Ele já sabia o que iria acontecer. Ele já sabia que naquela mesa teria um traidor. Ele já sabia que um daqueles iria entregar Ele. Mas mesmo assim, o que o Senhor Jesus fez? Se fosse nós, eu não sei o que seria, né, pastor Jean? Talvez se fosse nós, a reação seria diferente. O que você está fazendo aqui, sentado na mesa comigo? Você não tem vergonha? Mas Jesus não fez isso. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser como Cristo. Nós somos cristãos. E cristão significa pequeno Cristo. E se nós não perdoarmos, igreja, como que nós podemos dizer que nós somos cristãos? Porque tem princípios na palavra do Senhor que eles não podem, aliás, princípios não podem ser quebrados, não podem ser mudados e não podem deixar de ser vividos. Nós precisamos viver esse perdão sobre as nossas vidas. E, às vezes, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, nós machucamos as pessoas também e as pessoas também nos machucam. E por que nós precisamos perdoar? Porque, como diz a palavra de Deus, senão as nossas orações não serão ouvidas. Porque senão o nosso clamor não chegará na presença do Senhor. Porque senão a nossa vida vai ficar amarrada à vida daquela pessoa a qual nós não liberamos o perdão. O perdão, igreja, ele traz enfermidades para a nossa vida. A falta de perdão. A falta de perdão traz depressão, traz angústia, traz ansiedade. A falta de perdão nos faz, às vezes, parece que nós não conseguimos sair do lugar. Não tem coisas na nossa vida que a gente fala assim, por que não anda isso? Faz tanto tempo que eu oro e nada acontece. Será que você não precisa liberar perdão para alguém que, às vezes, na sua infância, você ouviu algo do seu pai ou algo da sua mãe, que aquilo machucou o teu coração? E você não conseguiu libertar disso ainda, você carrega isso com você? Será que você não ouviu algo de alguém no seu trabalho, uma palavra lançada, uma atitude feita, algo que alguém fez a você e você agarrou aquilo e não solta mais? E aquilo anda com você, você vai para a igreja, aquilo vai com você. Você vai para uma festa em família, aquilo vai com você. Você vai dormir, aquilo vai com você. Porque quando nós não liberamos o perdão, aquilo fica martelando na nossa cabeça. Aquilo fica angustiando a nossa alma.
Igreja, nós precisamos entender que perdoar não é uma escolha. Perdoar é uma questão de inteligência. Perdoar é uma questão de inteligência, porque se eu sei que o perdão barra coisas na minha vida, se eu sei que a palavra de Deus diz que se eu não perdoar o meu irmão, nenhuma oferta eu posso trazer ao Senhor, porque o Senhor disse, se você tem algo contra o teu irmão, conserte primeiro e depois oferta. E isso é o nosso culto ao Senhor. E porque muitas das vezes, igreja, nós queremos viver um princípio, mas nós não queremos viver outro. Aquilo é confortável para mim, eu faço, mas isso vai me trazer o quê? Eu vou ir lá pedir perdão, eu não fiz nada, porque nós temos disso também. A gente nunca faz nada e nós queremos muitas das vezes achar que o perdão, o pecado do seu irmão é pior, é maior que o seu. Não, igreja, só é um pecado diferente. Somente isso. Porque nós, às vezes, pensamos assim, aquela pessoa fez isso comigo. Onde já se viu? Sim, onde já se viu. Aquela pessoa, ela é ser humano também. Aquela pessoa também erra. E quem que nós somos para dizer que ele não merece perdão? Se o Senhor Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E às vezes nós olhamos para o nosso irmão e nós achamos que ele não vale isso não. Jesus Cristo, ele derramou sangue naquela cruz do Calvário, foi pelas nossas vidas. Foi para que nós pudéssemos ter direito ao perdão. Aí você olha e fala, se fosse por mim, teria sido uma gotinha só de sangue. Mas esse monte de sangue que ele derramou ali foi para o meu vizinho. Esse monte de sangue aí foi para o meu irmão, porque eu peco pouco. Não, igreja, nós somos pecadores, tanto quanto aquele que te feriu. Só que às vezes aquele que te feriu, ele só precisa conhecer Jesus como você conhece. Ele só precisa ter experiências com Cristo como você teve. Só que se nós que carregamos a bandeira de Cristo, nós não entendermos que o perdão, ele é necessário, igreja. O perdão, ele é necessário. Como nós vamos ser diferente? Como nós vamos fazer a diferença? Porque, igreja, nós temos que ser igreja diferente, não é nas nossas vestes, não é no nosso cabelo comprido, cortando ou não cortando, usando brinco ou não usando, como muitos fazem por aí. Nós temos que ser a diferença, igreja, nas nossas atitudes, naquilo que nós carregamos. Nós somos a palavra de Deus, porque um dia isso daqui não vai existir mais. Mas nós somos a Bíblia, que o povo lá fora precisa ver. Nós somos a palavra que muitas das vezes aquele que está dentro da nossa casa precisa ver. Porque muitas das vezes nós não conseguimos, igreja, trazer para o Senhor aqueles que estão próximos de nós. Nós não somos santos? Nós não somos os melhores porque nós não perdoamos o nosso irmão? Porque nós achamos que nós somos o melhor. Mas não, igreja. Nós não trazemos muitas das vezes por conta das nossas atitudes dentro da nossa casa. Por conta da nossa falta de perdão. E o Senhor, quando se trata de perdão, é ilimitado. Porque quando Ele fala 70 vezes 7, você imagina alguém 490 vezes vir, perdão, pastora Raquel, perdoa. Aí dali a 5 minutos, pastora Raquel, perdão, perdoa. Igreja, 490, quem já passou por isso? Levanta a mão, porque eu nunca passei. Então, quando o Senhor fala de perdão, é porque é algo ilimitado. Não é você que vai contar, porque nós temos essa mania, né? A mágoa, ela traz isso no nosso coração. A mágoa deixa essas coisas. A gente fala assim, já primeira vez, segunda não tem vez, né? A gente é assim, se você fazer de novo,
Aí nós fazemos o papel de juiz sobre a vida daquele irmão. Nós fazemos o papel que somente Cristo pode fazer. E eu sempre costumo dizer que o Senhor, Ele não me vê como uma... pastora Érica, essa daí é merecedora do meu perdão. O pastor Jefferson, nem tanto. Será que eu mesmo brilho mais para o Senhor do que o meu esposo? Será que eu brilho mais para o Senhor do que o meu irmão que está sentado do meu lado? Na igreja, gente, nós vivemos em comunidade. As pessoas, elas pensam diferente de nós. As pessoas, elas agem diferente de nós. Só que muitas das vezes, nós não vivemos o suportai-vos uns aos outros. Olha que coisa linda, né? É lindo de falar. Mas na hora de viver mesmo, porque nós precisamos viver a palavra. O perdão é a mesma coisa. É lindo você falar, é fácil, ministra, estuda sobre o perdão. Até a hora que bate algo na tua porta que você precisa exercer o perdão. E igreja, eu digo uma coisa para vocês, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter um coração quebrantado perante o Senhor. E se durante essa ministração você estiver lembrando de alguém que você precisa liberar o perdão, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Porque tem coisas que, às vezes, para mim pegar é pesado demais. Para mim fazer é pesado demais. Mas quando eu chamo alguém para me ajudar, eu divido a carga. Isso fica mais leve. Então, nesta manhã, peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar a liberar o perdão. E como já foi dito nesta manhã, perdão não é você esquecer tudo o que te fizeram. Não é, igreja. Perdão é você lembrar, mas não sentir dor. Não sentir raiva. Porque nós também somos assim. A irmãzinha lá se levantou contra mim. Senhor, trata com ela. É assim que nós fazemos. Trata, que bonitinho. Trata com ela. Sabe quando nós sabemos, quando verdadeiramente nós perdoamos? Quando nós conseguimos orar por esta pessoa. A palavra do Senhor diz que Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos. E o que os amigos de Jó fizeram? Falaram mal de Jó. Inventaram coisas de Jó. E Jó até quis, ser humano, quis dar aquela queixa, aquela questionada. Mas Senhor Jesus disse que Jó orasse pelos seus amigos. E Jó orou pelos seus amigos e ele foi abençoado. Quando nós conseguimos orar de verdade, entregar tudo nas mãos do Senhor, sem querer vingança, viu, igreja? Porque deixa que o Senhor sabe como tratar. Deixa que o Senhor sabe como fazer. O Senhor sempre soube. Nós não podemos dar uma receitinha para Deus. Senhor, faça aquilo, o outro, faça aquilo assado. O Senhor, Ele teve misericórdia naquela cruz. Ele disse, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. E nós, pobres mortais, não queremos perdoar. E detalhe, não queremos perdoar, mas queremos receber. Senhor, me dá isso, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquilo. Quando que o Senhor nos ensina que para Ele ouvir as nossas orações, nós precisamos liberar o perdão. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, igreja, que nesta manhã, se você precisa liberar o perdão para alguém, peça ao Senhor. Mas não fique achando que é o Senhor que vai fazer.
porque essa atitude tem que ser nossa. Essa atitude tem que ser nossa. Aí você fala para mim, mas pastora Érica, a pessoa que me feriu, a pessoa que me machucou, a pessoa que fez algo contra a minha vida já não está mais nesta terra. Ainda assim, você pode liberar o perdão. Você pode liberar o perdão para uma pessoa que já se foi. Libera essa pessoa de você. Libera essas coisas de você, igreja. Porque quando nós não perdoamos, aquilo fica acorrentado. Nós ficamos presos a essa situação. No mundo espiritual, às vezes óbvio que você não está vendo a pessoa do seu lado, mas espiritualmente falando, nós precisamos liberar, igreja, para as coisas virem acontecer sobre as nossas vidas. E eu já falei isso uma vez, na verdade, que eu tive a oportunidade de ministrar na sede. Eu passei por uma situação na minha vida, aonde foi a primeira experiência que eu verdadeiramente precisei de exercer o perdão. Uma pessoa que me traiu, uma pessoa que ameaçou a minha vida várias vezes de morte, uma pessoa que tentou acabar com a minha vida. Mas um dia o Senhor, Ele falou para mim, você ainda vai ouvir Ele te pedindo perdão. Ok. Eu ouvi Ele me pedindo perdão, mas aí eu te falo, eu precisei liberar o perdão para Ele. Porque se Ele me pede perdão e eu não libero, Ele está livre, mas eu estou presa. Só que eu liberei, igreja, o perdão. Por isso eu digo para vocês, lembro de tudo o que passei, mas isso não me causa dor. Se você lembrar e ainda parecer que tem uma faca enfiando no seu peito, que está doendo, é porque não está perdoado. Mas quando você fala a respeito disso, que você lembra o que você passou, você sabe o que você passou, você tem a consciência disso, mas isso não te traz tristeza. Quando você não deseja mais a morte para aquela pessoa, porque foi o que eu desejei. Falei, Senhor, eu quero que morra. Eu falei isso. Só que quando eu entendi que era uma alma, e que assim como o Senhor derramou sangue naquela cruz pela minha vida, também derramou pela vida dele. Eu entendi que eu não era ninguém. Eu entendi que eu não sou melhor do que ninguém. E que eu precisava liberar o perdão. Para que o Senhor viesse fazer na minha vida aquilo que Ele é necessário fazer. E assim, igreja, eu ensinei a minha filha. E assim, eu ensino aqueles que estão ao meu redor. Não importa o que seja, quantos casamentos têm sido destruídos hoje por conta da falta de perdão? Quantos? Por traições? Quando é traição, aí a gente fala assim, mas o Senhor libera. Sim, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele odeia o divórcio. E sabe por que Ele libera? Por conta da dureza do nosso coração. Casamentos são destruídos por palavras perdidas no meio do caminho. Na igreja acontece a mesma coisa, no trabalho é a mesma coisa. Quem aqui já não passou por isso? Quis dizer uma coisa e a pessoa entendeu outra. E aí a pessoa entendeu outra e taca-lhe pau naquilo que ela entendeu. Isso acontece na nossa vida conjugal, com os nossos filhos, no nosso trabalho. E aí, igreja, Satanás vem e fica trabalhando. Uma coisa que não era para ser nada, você não tinha aquela intenção, mas a comunicação ali foi uma comunicação errada. Então você disse uma coisa, a pessoa entendeu outra.
E aí já começa a mágoa, aí começa aquela coisa, porque a gente, muitas das vezes... Por isso que o Senhor diz, na palavra dele aqui, onde nós lemos, que se tiver alguma coisa com o seu irmão, repreenda-o. Mas não é a palavra que quis dizer, vá até ele, converse com ele. Porque às vezes acontece isso conosco. Nós não vamos até o nosso irmão, nós não conversamos com o nosso irmão, nós não ouvimos o nosso irmão. E nós achamos que aquilo que a gente tem como razão é o certo e é aquilo que nós devemos fazer. Mas nesta manhã, que nós venhamos pedir ao Senhor mais fé, que Ele nos acrescente mais fé, porque para perdoar precisa de ter fé também no Senhor. Perdoar é uma decisão. Não fique esperando o Senhor Jesus descer. Esses dias atrás eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava me relatando algo e eu falei, Senhor, ela quer que eu diga uma coisa, mas eu vou ter que dizer outra. Que às vezes a gente é assim, né? Principalmente com nossos amigos, a gente compartilha, quer que nossos amigos... Beleza, você está certa, amiga, vai fundo. E aí o Senhor foi ministrando meu coração, eu falei para ela, amiga, sabe o que você precisa? Perdoar essa pessoa. Ai, mas amiga, você viu o que ela fez comigo? Falei, vi. Eu falei assim, e quem que é a cristã? É ela ou é você? Agora eu vou te dizer uma coisa, amiga. Como que você sobe no altar para ministrar a palavra do Senhor? Você vai poder pregar sobre perdão? Porque nós temos que pregar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, aquilo que nós vivemos, aquilo que a igreja dele precisa, não aquilo que nós queremos pregar. E aí eu falei para ela, ela chorou. Eu falei, pode chorar, porque às vezes vai doer mesmo. E mesmo você estando certa, para consertar essa situação, porque igreja, essa minha amiga, ela tem uma igreja. Como que a sua igreja, amiga, vai crescer se você não liberar o perdão? Você vai ficar amarrada, as suas coisas vão ficar amarradas. E às vezes é esse entendimento que nos falta, igreja. Nós nos preocupamos com tantas coisas, mas, às vezes, uma coisa tão pequena, ou que a gente acha, porque às vezes a gente não vai dar tanta importância, porque nós não queremos, a gente acha que é se humilhar, ou perdoar, ou pedir perdão, não vou fazer isso, não, eu não vou me humilhar para essa pessoa. Mas a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados, então cadê você para se humilhar? Aleluia. E o Senhor, Ele é aquele que conhece verdadeiramente nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele nos sonda. Então, por aqui eu posso dizer, está tudo bem. Pode seguir sua vida, que eu perdoei. Só que o Senhor verdadeiramente conhece quando nós não perdoamos. Então, não vamos nos enganar, igreja. Se você tem algo para você liberar o perdão, nesta manhã, libere. Libere. Se o Senhor tem colocado alguém, alguma situação na sua mente, o seu Espírito Santo de Deus está trazendo algo na sua mente, é porque é sobre isso que você precisa cuidar. É sobre isso. E a palavra do Senhor diz, suportai-vos uns aos outros. Suportar. Suportar é fácil? Suportar exige esforço. Suportar exige que você permaneça, persista suportando. Não é eu suporto hoje, amanhã eu não suporto mais. Eu faço hoje, amanhã eu não faço mais. Não. É uma vida de constância com o Senhor. E perdoar, eu repito para você, é uma questão de inteligência, é uma decisão. Não é emocional, é algo racional.
Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Sou eu que decido. Porque o que o Senhor disse na palavra dele está muito bem explicado. Perdoai uns aos outros. Suportai uns aos outros. Me perdoa, Senhor, assim como eu perdoo o meu irmão. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Só que, às vezes, nós colocamos um óculos e queremos enxergar por essa visão. Se eu colocar um óculos rosa aqui, eu vou enxergar tudo rosa. Se eu colocar um óculos vermelho, eu vou enxergar tudo vermelho. E, às vezes, é assim que nós fazemos. Colocamos um óculos e ele está com aquela mancha. E nós enxergamos daquele jeito ali, mas nós deixamos. Deixamos por quê? Porque é mais cômodo. Deixamos por quê? Porque é mais fácil para mim. Mas que nesta manhã o Senhor venha limpar tudo aquilo que tem te impedido de perdoar o seu irmão. Tudo aquilo que tem te impedido de você não viver o melhor desta terra, de não viver as promessas do Senhor, de não viver aquilo que o Senhor tem declarado para a sua vida. E eu repito, mesmo que esta pessoa não esteja mais aqui, igreja, mas peça ao Senhor, declare, libere este perdão. Libere este perdão. E se você chegar a esta pessoa e esta pessoa não liberar o perdão para você, você fez a sua parte. Não se preocupe. Entregue nas mãos do Senhor. Amém? Eu gostaria também de ler com vocês em Marcos 11, 25. Sim, Deus. Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe a ofensa de vocês. Nós precisamos perdoar. Quando nós estivermos orando, vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos ajudar a perdoar. Ore por este irmão, por esta irmã, que não é melhor e nem pior que você. Simplesmente tem um pecado diferente do seu. Porque todos nós somos pecadores. Então, igreja, não olhe com o irmão com acusação. Não olhe para ele medindo o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, porque nós somos assim, se nós não vigiarmos. Nós fazemos isso. A gente olha para as pessoas e não sabemos da vida, não sabemos da luta, não sabemos o que ela passou na infância, não sabemos dos seus traumas, não sabemos das suas decepções, mas olhamos, criamos uma expectativa e julgamos ela por uma atitude, muitas das vezes. E aquilo vai criando aquela amargura no nosso coração e vai se tornando uma mágoa muito grande. E como nós já dissemos aqui nessa noite, nesta manhã, como já foi dito, a falta do perdão, ela traz enfermidades sobre as nossas vidas. Eu queria compartilhar com vocês também, que o Senhor está trazendo aqui no meu coração. Eu tive uma tia que a vida inteira, ela e meu avô nunca se deram bem. Mas sabe aquelas pessoas de ter briga, de pegar a faca? Na minha infância, eu presenciei isso com os dois. E aí o tempo foi passando. Essa minha tia, ela
teve uma enfermidade, pegou um câncer, e ela não servia ao Senhor. E às vezes ia à igreja, né, porque meus pais sempre, né, quando se converteram, sempre a família, né, vai aquele convite, vai, mas nunca tinha assim se declarado ao Senhor Jesus. E ela, igreja, ficou doente e já na fase terminal dela, a minha tia ia para o médico e voltava, e aquela canseira, e já o corpo todo cheio de ferida, e ela lá, e meu avô na casa dele, pai e filha. E aí um dia, uma pastora foi lá e orou e falou assim, olha, ela precisa liberar o perdão. Quando ela liberar o perdão, o Senhor vai recolher. E aí, igreja, nós começamos a orar em favor daquilo, porque nós sabemos o quanto é difícil isso acontecer para uma pessoa que tem um coração duro. Mas a palavra do Senhor diz que Ele tem um martelo que esmiuça a pedra. Aleluia. E aí ali ela ficou e vai para o hospital e volta de hospital, e hoje ela não passa, de amanhã ela não passa, e traz para casa que ela não queria ficar, ela não queria ficar. E a gente pedindo ao Senhor que Ele preparasse essa oportunidade. E aí ela, nesse período, ela já tinha descido as águas, mas ainda não tinha liberado perdão para o meu avô. Ela desceu as águas, a gente montou uma piscina lá na casa dela, e com lençol, porque ela já estava pele e osso. E ela ficou por ali alguns dias, até que ela disse, chama o meu pai. E ali, igreja, a gente correu buscar o meu avô. E ela já quase sem conseguir falar, ela pediu perdão. Aleluia. Ela pediu perdão, igreja, de uma vida inteira, sem se relacionar bem com o pai. Às vezes nós não precisamos passar por isso, se a gente entender a palavra. E foi no último momento dela. E ela pediu perdão para o meu avô na parte da manhã. Quando foi na parte da tarde, o Senhor recolheu. Então nós não podemos brincar e achar que o perdão, a falta do perdão, é normal, porque não é, igreja. Nós precisamos pedir ao Senhor muito amor no nosso coração, muita fé, muita força, para a gente conseguir liberar aquilo que muitas das vezes o inimigo... Você acha que o inimigo está feliz se você for perdoar o seu irmão? Você acha que o inimigo ele vai bater palma? Não. Ele quer mais é que você não perdoe. Ele quer mais é que você viva acorrentado a esse passado. É isso que o inimigo da nossa alma quer, mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina. Perdoe, perdoe e perdoe. Amém. Eu já compartilhei também a respeito da minha filha Gabriele, que essa pessoa que me feriu e que eu liberei o perdão foi o pai dela. Você imagina para uma criança também crescer ouvindo do pai palavras que nem vou, igreja, citar para vocês, de tão duras e pesadas que são. Mas eu sempre disse a ela, Gabi, a palavra de Deus diz, honrar pai e mãe para que prolongue seus dias na terra. A palavra não diz assim, honra o teu pai e tua mãe se eles forem bonzinhos com você. Honra o teu pai e tua mãe se eles proporcionarem tudo para você. Honra o teu pai e tua mãe se eles nunca te ferirem. Não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus diz honra. E eu sempre falei para ela,
honra. Ore pelo teu pai. Seja obediente, respeite o teu pai. Mesmo que ele venha aqui no portão da nossa casa, fazer o que ele faz, dizer o que ele diz. Mas entrega ele nas mãos do Senhor. Porque foi essa mesma pessoa que um dia eu desejei a morte, mas quando o Senhor me ensinou o que era o perdão de verdade, aí, igreja, eu falei, Senhor, ele precisa te conhecer. Ele precisa, Senhor Jesus, saber quem o Senhor é. Porque, igreja, eu vou te dizer uma coisa. Quando o Senhor chega na vida de uma pessoa, é Ele que muda. É Ele que transforma. É Ele que liberta. Então, deixa Deus trabalhar como Ele tiver que trabalhar. Deixa Deus fazer como Ele tiver que fazer. Só faça você a sua parte. E eu digo para você, igreja, que é isso aqui que nós temos que ensinar. Porque se eu não tivesse perdoado, como eu ia dizer para minha filha, perdoe. E se eu não dissesse isso a ela, eu estaria sendo uma mãe irresponsável. Sabe por quê? Porque eu ia estar ensinando a ela, não, isso daí, o que ele fez não é digno do teu perdão. Você é filha dele, sangue do sangue. Se eu tivesse feito isso com ela, alimentado esse sentimento nela, a vida dela hoje talvez teria amarrado a vida do pai. Mas eu sempre disse, libera perdão. Libera perdão. Ah, mãe, mas vamos orar. Vamos dizer ao Senhor, não deixa isso descer ao coração. Libera perdão. E sempre, Gabi, que Ele te mandar uma mensagem, que Ele te dizer algo, conforme você vai ouvindo, você vai repreendendo, igreja. Nós temos que aprender a lutar com as armas certas. Porque Satanás, ele não está brincando de ser Satanás sobre as nossas vidas. E nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar de viver o Evangelho. Eu vivo até aqui, porque aqui não me dói. Daqui para cá já vai me causar desconforto. Daqui para cá vai me causar dor. Então eu vou deixar de fazer. Não. Temos que fazer aquilo que muitas das vezes vai doer no nosso coração. Em nenhum momento a minha filha estava errada. Em nenhum momento, igreja. Em nenhum momento. Eu digo para vocês, não é porque ela é minha filha, não. Porque se fosse, eu falaria aqui. Mas em nenhum momento ela estava errada. Mas ela, em todos os momentos, orava pelo pai dela. E ele morreu no Covid. Foi entubado. E antes de ser entubado, disse a enfermeira, peça perdão à minha filha. Então, às vezes, igreja, nós passamos por coisas que, seja lá no fim, seja na hora da nossa morte, seja no último respiro, nós vamos ter que nos consertar com Deus. Se nós usarmos da palavra e da inteligência e da decisão, talvez nós vivemos o melhor aqui ainda, mas às vezes não vamos viver porque um coração duro que não perdoa, mas seja lá, no vale da sombra da morte, seja nos últimos minutos, assim como foi com a minha tia e como foi com o pai dela, a palavra saiu. E o Senhor, eu creio que tratou. Porque com essas pessoas é só o Senhor Jesus que trata. Não tem pessoas que você fala, ensina da palavra, fala. E parece que entra por aqui, sai por aqui. A princípio até parece que ela vai fazer aquilo que você está falando, mas ela não faz. Mas entrega nas mãos do Senhor. Porque uma hora o Senhor, Ele cuida desta pessoa como nós não conseguimos cuidar. A palavra de Deus diz que não é de muito falar. Não é de muito falar. Então, ore, igreja. Se existe algo aí no teu coração, ore.
O Senhor insiste em dizer, entrega nas mãos dele. Peça ao Senhor que Ele venha te ajudar a liberar esse perdão. Porque tem coisas na vida que estão presas e amarradas, simplesmente porque não liberamos o perdão. E aí eu te digo, vai lá, perdoa, me perdoa, tá, perdão instantâneo. Não, às vezes vai ser um processo, pode ser que você consiga liberar rápido, mas às vezes vai ser um processo. Você vai liberar agora, dali a pouco aquilo ainda vai vir ao seu coração, você vai liberando, você vai liberando, você vai liberando, simplesmente vai liberando. Que uma hora isso não vai te causar mais dor. Eu falo com propriedades para vocês, porque como eu já relatei, tinha momentos a qual eu imaginava a voz, eu ouvia a pessoa falando, porque você fica registrado. Nós registramos tudo. O nosso cérebro registra. E conforme eu imaginava aquela situação, conforme eu ouvia aquela voz, aquelas palavras, parecia que tinha uma faca enfiando no meu coração. Doía. A palavra é essa, doía. E quando eu verdadeiramente liberei, eu fui sarada. Igreja, eu falo para vocês com toda a propriedade deste mundo. Não me causa mais dor. Isso só serve de testemunho para a minha vida, porque isso foi o que eu vivi. Eu não vou esconder. Isso foi o que eu passei. Foi o que o Senhor permitiu que eu passasse. Isso faz parte de mim, está na minha carne, isso faz parte da minha vida. Então, talvez hoje o que você passa, uma situação que você passou, amanhã será o testemunho que vai ajudar outras pessoas. Amanhã será o testemunho a qual você vai dizer assim, libera o perdão, porque a partir daí a sua vida vai começar a andar. Libera o perdão, porque a partir daí você vai ver as coisas de Deus acontecer na sua vida. E nós temos, igreja, que exercitar isso todos os dias, porque nós vivemos em sociedade. Nós somos seres humanos diferentes uns dos outros. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que nós queremos que sejamos iguais. Por quê? A gente quer que o outro, muitas das vezes, aceita o que você quer. A gente quer que o outro, muitas das vezes, você nem disse, porque nós somos assim, né? A gente nem fala aquilo que a gente quer, mas a gente espera a atitude como se nós já tivéssemos falado. E aí, se a pessoa não faz, ai, mas você também não falou, né? Quer ver casamento? O marido esquecer a data de casamento ou esquecer o aniversário, porque isso pode acontecer na igreja, Deus abençoe que não aconteça. Mas aí a gente fala assim, como pode? E você sabia que isso traz... Muitas mulheres, às vezes, ficam com isso no coração, homens também, só que às vezes a coisa é tão fácil de se resolver. E aí nós vamos criando aquela casca de ferida. Esse ano ele esqueceu, mas o ano que vem, se ele esquecer, e o ano que vem vai ver. E aí chegou o ano que vem, e aí você só fica assim, eu vou ficar aqui só esperando. Em vez da gente avisar, né? Olha como nós somos ruins. E depois a gente quer que Jesus... perdoa a gente, né? E a gente pode não perdoar nosso irmão. Aí a gente fica assim, tá chegando. Eu não vou falar nada. Eu só quero ver se vai lembrar. Aí de manhã, porque a gente gosta logo de manhã, né? As coisas assim, já que vai lembrar, lembra logo na igreja. E aí, se a pessoa for trabalhar e não lembrar que é aniversário de casamento, aí você fica, nossa, mas foi trabalhar, nem falou nada. Aposto que não está lembrando. Igreja, isso parece até engraçado, só que num relacionamento, isso vai criando uma ferida, vai. Se a pessoa chega e fala, olha, marido, o negócio é o seguinte, você esqueceu, mas eu não gostei, não. Você fez, mas eu não gostei, não. Chegou no próximo, já manda um bilhetinho, amanhã, aniversário de casamento. Tchau, obrigado. E aí, igreja, aí se esquecer já é demais, né?
Mas, e lá em casa, o Gé lembra mais que eu, para dizer bem a verdade. Tem que confessar, né, gente? Não pode mentir. Mas esses são cuidados no nosso relacionamento, na nossa vida. Na igreja é a mesma coisa. Às vezes esperamos algo do nosso irmão. Ah, mas o irmão poderia ter chego hoje e ter colocado o copinho lá. Por que o irmão não fez isso? Ele sabe onde está o copo. Ele chegou primeiro que eu, não colocou o copinho. Às vezes o coitado do irmão nem viu que não tinha copinho. Mas aí a gente vai alimentando aquelas coisas na nossa vida. Então, igreja, vamos assim olhar com uma visão, com outra perspectiva. Vamos olhar para o nosso irmão, para o nosso esposo, para a nossa família, com um olhar mais como Jesus olhou para nós. Como Jesus olhou para aqueles que o condenaram, cuspiram, chicotearam. Perdoa, Senhor, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Amém? Glória a Deus. Igreja, o que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã era isso, que o Senhor colocou no meu coração, foi a respeito de perdão. Que você venha liberar, exercer o perdão. E eu aprendi uma frase que ela diz assim, se isso não está servindo como remédio hoje, pode ser um preventivo para amanhã. Se isso não é aquilo que, né, aquela injeção que resolve agora, é a vacina de amanhã. Então, talvez hoje, está tudo ok no teu coração. Talvez hoje você não precise liberar perdão para ninguém. Para a glória de Deus, está tudo certo. Mas e amanhã? Se amanhã bater algo à sua porta nesse sentido, lembre-se do dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.